Nós estamos na Semana Nacional do Excepcional. E Rosalina me pediu que falasse com vocês sobre o assunto. Bom, o assunto é muito, muito, muito vasto. Eu vou dar apenas algumas pinceladas. Não é tudo que a gente tinha para falar. Bom, nós estamos dentro desta luta pela pessoa deficiente desde 1964, quando foi fundada a PAI aqui em Rio Preto. E quando foi fundada a PAI, em 64, não se sabia nada sobre o excepcional. Fundou-se, e agora? O que é? O que nós vamos fazer? O que é isto? Nada. Hoje, quando se fala, todo mundo já sabe o que é. Bom, então vamos começar pelo termo. Semana Nacional do Excepcional. 1964, excepcional queria dizer deficiente mental. Então, a gente vai começando vendo a terminologia, como vai mudando. Antigamente, eles eram chamados de cretinos. E é interessante que cretinos veio do francês chrétien, cristão. Depois foram chamados de bobo, de retardado, pessoa deficiente, só deficiente. Atualmente usa-se muito o termo pessoa com necessidades especiais. Poxa, mas o que quer dizer necessidades especiais? Todo mundo tem necessidade especial de alguma coisa. Ou então apenas são pessoas especiais. Meu filho é especial. Eu sou daquele tempo que se falava assim muito mais abertamente. Meu filho é deficiente mental. Aí todo mundo entendia o que era. E eu li há uns anos atrás um livro de uma moça que tem o que se chama hoje pessoa com dificuldades motoras. E ela dizia, era muito mais fácil, quando eu era menina, minha avó dizia, eu tenho uma neta aleijadinha. E todo mundo entendia. Agora eu começo a falar diferente e ninguém sabe direito o que é. Então, eu vou falar sobre, eu uso mais o termo deficiente ou pessoa portadora de deficiência. O que me interessa realmente não é a terminologia, mas a pessoa. Então, vejam só. Quando, em 1975, mais ou menos, o Manuel Antunes, prefeito, começou com o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente e me chamou para ser presidente desse conselho. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi reunir deficientes dessas grandes áreas, pessoa com deficiência mental, deficiência auditiva, visual e motora. Fiz essa reunião na Câmara Municipal. Então, os 4 grupos sentados. Então, eu pedi a eles que me dissessem o que eles precisavam que a prefeitura fizesse por eles. Então, se reuniram e eu lembro como se fosse hoje. Chamei o deficiente auditivo. Estavam lá num cantinho, parecia que falava uma porção de passarinho. E levantou-se uma e disse, Dona Darcy, eu posso falar porque meu pai teve dinheiro para pagar uma fonoaudióloga e por isso eu falo. Os meus companheiros não tiveram essa possibilidade e não falam como eu. Então, o que nós precisamos é que a prefeitura contrate fonoaudiólogos para nós podermos falar. Chegou deficiente visual, um deles veio e disse, nós precisamos, dona Darcy, que o povo seja avisado para não fazer aquelas todos baixos que nós vamos andando e batemos a nossa cabeça. Nós precisamos que tenha nos postes, em braille, o nome da rua, o movimento, até hoje não existe. Precisamos, então, uma série de coisas que eles reivindicavam. O deficiente motor, nós precisamos de calçadas que a gente possa andar de cadeira de roda ou atravessar a rua. Chamei o deficiente mental. Eu lembro como se fosse hoje, estavam sentadinhos naquela cadeira redonda, e eles rodando para lá, para cá, de lá para cá. E vocês? Hã? Não sabiam dizer o que precisavam.
Então, estou dizendo isso para vocês verem que o deficiente mental não tem condição de lutar pelos seus direitos. E é necessário que a gente que tem cabeça lute pelos direitos deles, porque eles não têm condição disso. Enquanto o cego pede uma coisa, o deficiente auditivo requer outra coisa, o deficiente motor fala por si, o deficiente mental precisa da gente. Então, nessa reunião e com o contato com eles, eu percebi algumas coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, quando nós nos deparamos com um cego e que precisa atravessar a rua, está com mais dificuldade. Como é que nós podemos agir? A pessoa menos avisada pega no braço do cego para conduzi-lo. E não é assim, não. Nós precisamos dar o braço para ele pôr a mão no nosso braço, porque ele não enxergando, ele tem medo do que vem na frente. Entenderam? Então, a gente vai na frente, dá o braço e ele vem atrás. Para o deficiente auditivo, falar com eles olhando de frente, para eles terem a linguagem labial, entender o que nós estamos querendo falar. Para o deficiente físico, uma das coisas que magoa muito o deficiente físico é que, principalmente quando eles são deficientes por problema de nascimento, por uma paralisia cerebral, nem sempre eles são deficientes mentais, mas muitas vezes nós os tratamos como se fossem. Então, a gente olha para baixo e fala alto, fala, e eles se magoam. Então, cuidado, não é porque é deficiente físico, está na cadeira de roda, que é deficiente mental. E com o deficiente mental, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, um respeito humano, um amparo. Ou quando a gente vê que eles estão numa situação difícil, vai lá, pega aquele rapaz ou aquela moça ou aquela criança, ampara e faz o que for necessário. Então, a gente vendo essas deficiências, eu lembro que meu marido, Nelson Seixas, ele sempre foi político. Desde quando era estudante de medicina, naquela época, o petróleo é nosso. Então, desde aquele tempo. Pois bem, como presidente de APAE, ele fez uma vez uma pergunta à Secretaria das Finanças do Estado e não obteve a resposta. E ele foi o vereador, na época que não recebia nada, e como vereador ele fez essa mesma pergunta pela Câmara Municipal. Uma semana depois estava a resposta na mesa dele. Disse, poxa vida, então eu quero poder fazer alguma coisa. Então, entra-se na política, que está totalmente desacreditada hoje, mas a gente tem que lembrar que nós somos regidos por leis. E quem faz a lei é o vereador, é o deputado, é o senador. Então, é preciso que gente boa, gente de bem, gente honesta, entre na política e façam alguma coisa pelo Brasil. Não podemos pensar que todo político é venal. Não é. Meu marido não foi. Então, como político que ele entrou na hora da Constituição, é obra dele aquela pensão para a pessoa portadora de deficiência. É obra dele não poder pagar para um deficiente uma quantia menor se ele fizer trabalho igual ao normal. E isso era muito comum, principalmente com o cego. O cego podia ter muita coisa que ele faz tranquilamente, mas o patrão sempre dizia, não, você vai ganhar menos. Então, agora, isso não pode. Então, vejam, política, como qualquer outra coisa, pode ser bem ou mal usada. E se vocês tiverem gente boa, honesta, que queira entrar na política, amparem. Bom, então, para nós, trabalhadores, os deficientes, o que será que nós aprendemos? Parece que não, né? Aprender com o retardado. Mas a gente aprende sim. Primeiro, aprende a ter paciência. As pessoas que trabalham na PAI têm muita paciência. E o interessante é que a gente lá valoriza coisas muito pequenas que vão acontecendo. Por exemplo, nós pegamos criança que não sabe pôr o chinelinho, não sabe abrir uma torneira.
A gente tem que começar ensinando desde isto. E alguns professores meus, daquela época, disseram: Dona Darcy, a minha família melhorou tanto depois que vim trabalhar na PAI. Ué, por quê? Porque eu antes era muito exigente com meus filhos. E depois que eu comecei a dar valor, quando o meu aluno aprendia a abrir uma torneira, meu aluno conseguia subir um degrau da escada, eu comecei a dar valor para os meus filhos. Então, em vez de só ficar dizendo, você não fez, você é isso, você é aquilo, eu comecei a ver as coisas boas que meus filhos faziam e passei a elogiar. Que bom que você fez isso. E eles mudaram o meu relacionamento comigo. Então, agora tem muito mais harmonia lá em casa. A gente aprende também, tanto nós pais como quem trabalha lá, a respeitar todo mundo. Porque a gente quer que respeite nosso filho ou nosso aluno. Se a gente quer que respeite o nosso filho, o nosso aluno, nós temos que aprender a respeitar todo mundo. Então, é uma aprendizagem danada. Aprendemos uma coisa importante, que todos nós somos iguais. Porque nós temos, lá na PAI, pais de uma cultura excepcional, superior, muito boa. Temos pais analfabetos, temos pais muito ricos, temos pais miseráveis, sem dinheiro nenhum. Temos de tudo. Então, a gente aprende que todos nós somos iguais. Isso é muito bom para quem trabalha lá ou para nós pais. E a gente tem, assim, uma visão do mundo diferente. Eu vejo que eu recebi, em 1967, uma psicografia de seu Eliseu Rigonati, que alguns de vocês já ouviram falar nele, e, entre outras coisas, diz assim: o excepcional, geralmente, afirmamos mesmo, sempre, foi um espírito que, em encarnações passadas, abusou ou da inteligência, ou do poder, ou da fortuna, fazendo da inteligência, do poder e da fortuna instrumentos de opressão à comunidade. E, então, eles continuam a ter a inteligência plena que nós temos. Usaram mal algum dia. Então, tem o corpo que impede que essa inteligência se manifeste. E é interessante, como prova disso, eu lembro de um dos nossos alunos, já era adulto, e era uma deficiência profunda, e vivia sempre, quase que não falava, falava muito mal, andava muito mal, tudo. Uma vez por ano, assim, de vez em quando, de repente, esse rapaz se empinava, falava fluentemente, coerentemente, 2, 3 minutos depois, acabou. Então, mostrando para a gente como a inteligência ainda estava lá. Apenas a impossibilidade de pôr para fora essa inteligência. Então, a PAI teve uns valores muito grandes. Eu falei que em 64 começamos a PAI Rio Preto. Em 54 foi a primeira PAI no Brasil. A nossa foi a 12ª no Brasil, e hoje existem mais de 2.000 espalhadas pelo Brasil. Viu como aumentou o movimento? E tem umas coisas que me chamaram a atenção. Na ocasião, a minha filha mais velha, que é deficiente, tinha 7 para 8 anos. E o meu caçula, que também é deficiente, tinha 4. E conversando com esses primeiros presidentes do Brasil, lembro, um em Belo Horizonte, outro em Recife, outro no Paraná, outro no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Todos nós tínhamos filhos mais ou menos no mesmo tempo, com mais ou menos 10 anos de diferença. E nenhum de nós queria nosso filho no fundo do quintal. Então, veja que interessante que, nessa mesma ocasião, tinha um Kennedy, presidente dos Estados Unidos, com uma irmã deficiente. Ele criou lá uma secretaria para o deficiente. Tínhamos um de Gaulle, da França, que tinha uma filha deficiente. Olha, eram as cabeças do mundo, França e Estados Unidos.
Então, vejam como a espiritualidade, já pensando nessa necessidade, já enviou pessoas deficientes em pontos-chave. E nós acreditamos que nós, que fomos os primeiros aqui no Brasil, fomos quase que como uma ponta de lança abrindo o caminho. E, na ocasião, lembro, 64. Ué, onde será que estão esses retardados? Nós não conhecíamos ninguém, só os nossos dois. No Rio Preto não tem mais nenhum. Mas, quando começou a PAI, pusemos no jornal, quem tivesse que nos procurasse, começamos com 14 alunos. Hoje, estão na PAI 450. E, trabalhando, vimos, poxa vida, não basta professores de boa vontade, nós precisamos de técnicos, de gente que possa trabalhar com outras áreas. Muitos com muita dificuldade de fala. Precisamos de um fonoaudiólogo? Não tem. Precisamos de um psicólogo para ver se são deficientes mentais mesmo ou não. E qual problema emocional que se agrega? Não tem psicólogo em Rio Preto. Precisa de fisioterapia? Quantos têm problemas motores? Mas não tem fisioterapeuta. Então, os primeiros presidentes de APAES fomos ao governo pedir que nas faculdades estaduais começassem a haver cursos dessas áreas, porque o que havia em São Paulo, os técnicos ficavam na cidade de São Paulo. Então, precisava de mais gente para espalhar pelo estado de São Paulo. Se aqui estava assim, vocês imaginaram lá no Amazonas? Daí que não tinha mesmo, né? Então, ou surgir, ou amparar estas novas áreas, foi uma coisa de APAE. Outra coisa importante, desculpe, estou bebendo água, que velho tem muita sede. Não é sede, é boca seca. Nós começamos a verificar dos alunos que vinham, das pessoas que nos procuravam, qual era a causa da deficiência. Então, naquele tempo, tinha muito, chama-se paralisia cerebral, que eram deficiências ocasionadas na hora do parto por falta de oxigenação. Inclusive, um dos meus filhos, o problema foi esse, nasceu com roxinho e não tinha oxigênio na sala de parto. Bom, então, percebendo isto, começou-se a falar e a batalhar pela preocupação na hora do parto e para ter médico neonatologista lá no parto. Melhorou, você sabe que hoje todo mundo tem médico neonatologista. Começou-se a ver que grandes dificuldades mentais, grandes problemas, eram ocasionados por mulheres que tiveram rubéola nos 3 primeiros meses de vida do nenê, primeiros 3 meses de gestação. Problema motor, mental, de toda a ordem. Começou-se a falar, então, das meninas de 12, 13, 14 anos irem, junto com outras que tivessem rubéola, esfregar o bracinho e ter rubéola, para que isso não acontecesse durante a gravidez. Hoje, existe vacina contra a rubéola. Olha que avanço. Também verificou-se que alguns casos eram produzidos por fezes de pombos. Falou-se muito, hoje já há uma preocupação nesse sentido. Então, foi a pedagogia, por exemplo, nós, pedagogos, começamos a ver a dificuldade deles e criar técnicas para ajudá-los. E essas técnicas, hoje, são repassadas para escolas com crianças normais. Quem foi professor deve ter ouvido falar em Maria Montessori, já de 1800 e pouco. Ela começou o trabalho dela para deficientes mentais, hoje é usada por normal. E quando eu comecei lá na PAI como pedagoga, como orientadora pedagógica, eu levei a minha visão de mãe. O que eu fazia? Então, eu notava que, para os meus filhos, eu deixava que eles fizessem, não fazia por eles. Então, na hora de começar a comer, deixava que comesse, que caísse no chão, a gente limpava depois, que sujasse a roupinha, a gente limpava depois, mas deixava que fizessem.
E tudo dessa forma. E levei para pai essa pedagogia do aprenda a fazer fazendo. E eu, quando as primeiras vezes que eu falei em congressos nacionais e que falava dessa minha visão, eu via que muitos professores abriam os olhos e diziam, nossa, que esquisito. E hoje em dia, quando eu faço novamente palestras em congressos, eu noto que este conceito já se solidificou. Eles usam isto, faça. O deficiente mental faça. Então, não adianta querer criar o nosso filho deficiente como uma bibelô. Não é bibelô. E eu acho também que trabalho, para nós todos, é uma bênção. É uma bênção o trabalho. Então, não é justo tirar do deficiente essa bênção. Então, vejam vocês, se fosse ficar 30, 40 anos sem fazer nada, olhando para a lua, olhando para o sol. Vocês imaginaram que coisa terrível? Então, nós não podemos deixar também isto para o deficiente. Vamos ajudá-lo a aprender a fazer alguma coisa. Se ele conseguir só varrer o chão, que varra o chão. Se ele conseguir enxugar prato, que faça isto. Mas nós tivemos lá na PAI, existem vários tipos de deficiência mental, desde aquele que é quase normal até aquele que é muito deficiente, e cada um fazia dentro do que podia. E para um grupo, principalmente de mulheres, nós fizemos com que elas tivessem condição de ser perfeitas donas de casa. Lavar, passar, cozinhar coisas simples, fazer um bolo simples, costurar em linha reta, lavar roupa. Então, saíram muitas que não conseguiram emprego de empregada doméstica, mas a mãe pôde se empregar e elas tomaram conta da própria casa. Tivemos muitos rapazes que conseguiram trabalhar na marcenaria, sem nenhum risco deles, nunca houve, e que puderam depois trabalhar. E eu vejo, de vez em quando, um que você chega para mim e diz, dona Darcy, eu fui aluno seu lá da PAI. E você que faz agora? Agora estou fazendo isto, assim, assim, assado. Como é gostoso ver tudo isto. Então, vejam que este trabalho com o deficiente é muito útil para nós. E eu vejo lá na PAI uma coisa interessante. Eles têm uma fraternidade entre eles que nós não temos entre nós. Não precisa um pedir para o outro. Aquele que viu uma dificuldade vai lá e ajuda. Eu tenho 2 casos que eu sempre lembro. Um deles era um rapazinho que devia ter uns 12 anos, que tinha também distrofia muscular progressiva. O que é isso? É uma dificuldade de andar, de se movimentar cada vez mais acentuada e que geralmente falece aos 14, 15 anos. E um desses nossos alunos com distrofia estava indo muito devagarzinho, até que uma professora disse, então, assim, mas eu chego para dar minha aula, o fulaninho já está sentado. Como é que dá tempo? Não dava tempo dele sentar. Vamos procurar saber. Um coleguinha um pouco mais velho, de uns 18 anos, sem ninguém pedir nada, ia lá no ônibus, quando chegava, pegava esse irmãozinho, esse companheirinho pelo colo e levava na sala de aula e punha sentadinho. E outro caso também foi de uma menininha que a família nos procurou, ela tinha uns 5 anos. Macrocefalia, quer dizer, cabeça grandona, corpinho mirradinho, uma mancha vermelha no corpo todo, chama hemangioma. E a mãe contou que quando saía com a menina, todo mundo olhava tão esquisito que ela tinha vergonha, então não saía com essa filha. E nós, da equipe técnica, acostumados a ver de tudo, também ficamos assim e nos perguntávamos depois, mas para a gente pôr essa menininha com as outras crianças da idade dela, será que eles não vão se assustar? Mas, ao mesmo tempo, é justo que uma criança que veio até nós não tenha a chance de conviver com outros? Matriculamos. No primeiro dia, eu lembro que fui levá-la na classe, que seria dela, e aquelas outras crianças de 5, 6 anos, olha, nossa coleguinha de vocês, correram lá e deram um beijo naquele vermelhão. Pronto, não teve problema nenhum. Então, vejam
a fraternidade deles. Então, eu não sei como, nem sei porquê, mas eles são de uma afetividade muito grande, de uma amorosidade imensa. E os professores mesmo comentam que é muito mais fácil trabalhar com eles na PAI do que nas escolas de primeiro e segundo graus de normais hoje. Então, para nós, pais, é uma dificuldade. E eu lembro, quando fui dar notícia para uma mãe que tinha apenas 2 filhos e os 2 diagnosticados como deficientes mentais teriam que ficar conosco, ela me perguntou, Dona Darcy, mas por que eu? Por que eu? Então eu respondi, ué, por que não você? Quer dizer, o que nós temos diferente dos outros? Enquanto o deficiente vem no vizinho, na lavadeira ou lá atrás, tudo bem, mas nós não. Mas nós somos diferentes de quem? Então, veja como esta aceitação do filho deficiente é difícil e, ao mesmo tempo, quando a família chega a aceitar, é um crescimento espiritual da família muito grande. Bom, eu conversei com vocês sobre, principalmente, as coisas materiais da deficiência. E como é que nós, espíritas, vemos este problema? Vocês viram lá que inteligência, poder, mal usados, né? Que agora, dizem eles, quer ver o que diz aqui? Esses irmãozinhos excepcionais, apesar da pena que hoje nos causam, são espíritos portadores de alta inteligência que mal empregaram e que agora tomam remédio amargo para se curarem e tornarem a resplandecer entre os divinos filhos de Deus que todos nós somos. Então, são nossos irmãos. E erraram no passado. E agora eu pergunto para vocês, vocês têm certeza como é que vocês agiram no passado? Vocês todos têm certeza que usaram muito bem a inteligência e o poder no passado? Será que daqui a 50 anos um de nós não terá que vir como deficiente mental? Será que não tenho filho, mas posso ter um neto? Porque a gente não sabe. Eu não sabia quando me casei que ia ter 2 filhos deficientes mentais. Não tinha problema genético nenhum, mas teve problema de parto. Outros é problema de Down, que é um problema genético, mas que a pessoa não sabe. Outros, tivemos alunos que com 8 anos eram normais, tiveram queda, traumatismo craniano grave, retornaram 6 meses de idade mental. Então, se essa inteligência for mal usada, hoje, o que nós podemos fazer de prevenção? É usar a nossa inteligência no bem. E essa inteligência no bem, não é falar daqueles grandes errados, mas nos pequenos errados também. Como é que nós usamos a nossa inteligência, o nosso poder, a nossa autoridade? Não precisa ser presidente da República, pode ser dono de uma loja, é autoridade. Estamos usando bem? Se não, por prevenção, cuidado. Meus amigos, eu vejo nesta trajetória que Deus fez para a pessoa deficiente, um alerta para todos nós, uma possibilidade de auxílio para a humanidade. Eu vejo na PAI, vocês devem ter lido os livros de André Luiz, que tem aqueles lugares onde espíritos altamente devedores são tratados com maior carinho e que muitos daqueles enfermeiros do espaço ficam limpando aqueles dejetos daqueles espíritos devedores. E na PAI também, quantos professores ficam limpando o nariz de nossos alunos, ficam limpando a bundinha quando fez cocô e não sabe se limpar, e com o maior carinho. Então, vejo na PAI um reflexo daquele trabalho espiritual belíssimo que se faz no mundo espiritual. Então, é um trabalho bendito que se faz lá. E continuando, terminando esta obra do seu Eliseu, trabalhemos pela grande obra a favor dos excepcionais, que é uma obra que Jesus olha com carinhoso interesse.
Poxa vida! Então, se Jesus está no lema, está com interesse, que bom, vamos em frente. Mas como para a família é difícil receber um filho deficiente, andar com ele, por exemplo, eu não estou vendo aqui hoje nenhum deficiente. Onde que eles estão? Será que ninguém mais tem filho ou neto deficiente, não? Eu lembro de pais que diziam, dona Darcy, mas eu não vou com meu filho, eles eram católicos, na minha igreja, porque meu filho fala alto, desajeitado. E todo mundo vira para se olhar para ele e eu fico sem graça. Isso é. Todo mundo olha porque não entende o que é. Mas se você for 1, 2, 10 vezes, todo mundo vai saber que é seu filho que está entrando, que ele é deficiente e que ele fala desse jeito. Então, precisa sair com eles. Mas percebam que é difícil para a família. E daí entramos nós, espíritas, com o conhecimento e com o amor que nós devemos ter, para amparar essas famílias, que muitos levam dezenas de anos para aceitar um filho deficiente e dizer que tem um filho deficiente. Então, para encerrar, eu vou ler esta prece de Maria Dolores, que é endereçada principalmente para famílias de pessoas deficientes, ou mesmo qualquer um de vocês que estejam com algum problema. Diz a Maria Dolores: Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso, não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. E com isto encerro. Muito obrigado pela atenção.